Saudações mordedores de pescoço, hoje estamos trazendo primeira batalha de personagens de terror e será de vampiros. Como não ser, né? Sou fã das histórias e contos vampirescos e a grande maioria sim, e agora estamos trazendo batalha entre os vampiros Nosferatu versus Drácula. Conde Orlok. Nosferatu é um dos monstros mais icônicos do horror clássico, rivalizando com Drácula. A esse respeito, ele também é notável por ser mais fiel, em muitos aspectos, à representação tradicional dos vampiros no folclore, sendo uma criatura horrendamente demoníaca e não um cavaleiro atraente. Não se sabe muito sobre seu passado, embora esteja implícito que Orlok foi gerado pela semente de Belial, o tenente de Satanás. Orlok reside dentro de um castelo em decomposição em um canto perdido de Carpathia, então aterroriza as pessoas por séculos através de pragas. O Conde Orlok foi uma adaptação não oficial do famoso Conde Drácula de Bram Stoker. No entanto, como o estúdio era incapaz de obter os direitos de Drácula, eles optaram por criar seu próprio personagem. No final, os dois vampiros se tornariam seres muito diferentes, como Drácula se tornaria conhecido por seu charme e astúcia cavalheiresco, enquanto o Conde Orlok passaria a incorporar o lado muito mais demoníaco e doente da tradição dos vampiros. Ironicamente, o Conde Orlok é realmente muito mais fiel à verdadeira mitologia dos vampiros do que Drácula, exceto pela fraqueza da luz do sol, que foi adicionada ao filme e mais tarde se tornou um item básico da ficção de vampiros. O Conde Drácula é o principal antagonista vilão do filme de terror da Universal de 1931, Drácula. Ele também é pai da Condessa Maria Zaleska, da filha de Drácula, 1936, e Alucard, do filho de Drácula, 1943. Ele é baseado no personagem de mesmo nome no romance original de Bram Stoker, Drácula. Baseado no príncipe romeno da vida real Vlad Tepes III. O Conde Drácula reside em seu castelo da Transilvânia, onde instala medo entre os moradores da vila, que sabem que ele é um vampiro. Poderes e habilidades de ambos: Nosferatu a bordo de um navio, mata todos os membros da tripulação até que apenas o capitão e seu primeiro companheiro permaneçam. Mais tarde, quando o primeiro companheiro vai para o porão de carga para investigar, o Conde Orlok se levanta do caixão, aterrorizando o primeiro companheiro, que pula no mar com medo. O capitão se amarra ao timão do navio quando o Conde Orlok se aproxima dele e o mata só no olhar, causa um infarto. Em Visborg, ele espalha doenças e pragas, forçando as autoridades locais a declarar uma quarentena e provocando histeria entre os cidadãos. Orlok persegue e ataca a jovem esposa de Uther, Ellen, em seu quarto, mas durante o prazer de beber seu sangue, ele é pego de surpresa pelos raios do sol nascente. Sua fraqueza é o sol. Quando ouviu o cantar de um galo, de repente ele percebeu sua própria falha e foi pego pela luz do sol, que o queima em uma nuvem de fumaça, matando-o e encerrando seu reinado de terror. Drácula, durante uma noite ele causa uma tempestade, emerge do caixão e mata a tripulação inteira de um navio. Quando o navio chega a Londres, Renfield é considerado o único sobrevivente pela manhã e é levado para um asilo mental. Ele na verdade é manipulado por Drácula, que faz seu escravo. Ele não tem um reflexo no espelho. Drácula também tem o poder de hipnose. Drácula hipnotiza Mina para encontrá-lo no jardim, onde ele a ataca. Lucy, agora uma vampira, atrai crianças com doces sob a influência do Conde e drena seu sangue. Drácula também é telepata. Drácula chega do lado de fora do asilo em que Renfield está sendo mantido, revelando por telepatia o que ele pretende fazer com Mina, para o horror de Renfield. Sua hipnose, no entanto, não funciona ao hipnotizar um homem, com sua vontade forte.
Uma vez que ele tenta atacar, Van Helsing não funciona. Van Helsing faz um cruzamento, em guerra com Drácula. Drácula tem poder de se transformar morcego e até em lobo e de causar névoas e tempestade. Drácula também tem uma super força sobre-humana. Drácula ele levanta com uma só mão e estrangula facilmente até a morte Renfield. Sua fraqueza é que ao dia é hora do dia. Drácula vai dormir em seu caixão. Ele fica vulnerável e Van Helsing usa uma estaca para golpeá-lo no coração do conde, matando-o e retornando Mina a escolhida de Drácula ao normal. Agora, sem mais delongas, vamos para a batalha e o vencedor é... Conclusão final: Nosferatu e Drácula, por serem vampiros e um ser uma obra não oficial e a outra oficial, ambos podemos considerar terem a mesma força, mas Drácula é bem mais habilidoso que Nosferatu. Drácula mostrou-se capaz de se transformar em morcego e lobo, até mesmo causar tempestade e uma névoa. Já Nosferatu não mostrou isso, embora acredito que por ser também um vampiro ele possa ser capaz de se transformar ao menos em um morcego. Drácula tem menos energia durante o dia, o deixa fraco, mas a luz do sol na verdade não o mata como mata Nosferatu. Então a vitória indiscutível é de Drácula.